Amigos da YouTube, hoje teremos cá mais uma vez a aula que irá falar acerca das leis do Newton, não é? Mas antes disso, eu peço que possam se inscrever, colocar lá o vosso like e que possam comentar e apresentar as vossas dúvidas e nós iremos esclarecer as dúvidas, não é? Vamos direto à aula, não é? Lei do Newton é uma aula muito interessante. Vamos prestar muita atenção para facilitar a compreensão, não é? A primeira lei de Newton, o que diz? Não é? Será a lei da inércia, onde diz a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre o corpo, é de permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Não é? Normalmente diz uma coisa ou um corpo, quando estiver em repouso, continuará em repouso a não ser que uma força seja exercida para esse mesmo corpo, não é? Ou melhor, vamos facilitar na escrita, né? Ou melhor, vamos dar essa expressão, não é? Que diz, tudo tende ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio. Isso quer dizer, a soma de todas as forças deve ser igual a zero, não é? A soma de todas as forças, se for igual a zero, aí existe movimento retilíneo uniforme ou o nosso estado de repouso, não é? Então, isso aparecerá o seu estado de repouso e o equilíbrio no movimento retilíneo uniforme, não é? Movimento retilíneo uniforme, não é? Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Muito bem. E agora irão perguntar, o que é isso de equilíbrio? Equilíbrio acontece quando a soma de todas as forças for igual a zero. Isso automaticamente irá nos dar o repouso, ou também pode acontecer no movimento retilíneo uniforme. Irão perguntar, como assim movimento retilíneo, no movimento ocorrer o equilíbrio? No movimento sim ocorre o equilíbrio, não é? Se for um movimento uniformemente constante, não é? Quando a velocidade é constante, então automaticamente irá ocorrer também o nosso equilíbrio, não é? Então, a primeira lei de Newton diz que tudo tende ao equilíbrio. Se um corpo estiver em repouso, ela continuará em repouso a não ser que possam exercer uma força para o mesmo corpo. Um exemplo, quando estamos num machibombo, né? Quando o motorista dá os freios, não é? A nossa intenção é de ir na direção do motorista. Isso chamamos de inércia, não é? É um exemplo. E agora vamos para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Qual é essa segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O que diz a segunda lei de Newton? Aí diz, a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração, não é? A força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a soma de todas as forças deve ser igual a massa vezes aceleração, não é? Isso quer dizer que a soma de todas as forças deve ser igual a massa vezes aceleração, não é? E para facilitar, não é, a explicação, isso quer dizer que a força resultante é diretamente proporcional à nossa aceleração, não é? Isso quer dizer que quando eu quiser dobrar a aceleração, também terei que dobrar a força resultante. Por quê? A força resultante é diretamente proporcional à nossa aceleração, não é? E se por acaso aparecer uma dúvida que diz qual é a direção da força resultante, não é? Se eu quiser saber a direção da força resultante, posso bem
confirmar a direção usando a nossa aceleração, não é? Então, se a nossa aceleração, a direção, aponta para o lado direito, então a força resultante também, a direção irá apontar para o lado direito, não é? É por isso que existe essa força, que diz a soma de todas as forças deve ser igual ao produto da massa vezes a aceleração, não é? E como fixar essa fórmula na mente? Eu digo força física, meu amor, não é? Física, meu amor, que é física, massa vezes aceleração. Então, é só lembrar dessa frase, física, meu amor. Se lembrar dessa frase, automaticamente irá lembrar dessa fórmula. E também, quando se trata do princípio fundamental da dinâmica, aí ocorre a queda livre, não é? Aí ocorre a queda livre. Aí ocorre a queda livre. O que é isso de queda livre? Meus amigos, queda livre é quando um corpo cai livremente sem interação de nenhuma força, excepto a força da gravidade, não é? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o peso será igual à massa vezes a gravidade, não é? Não é? Queda livre é quando um corpo cai livremente sem interação de nenhuma força, excepto a força da gravidade, não é? Muito bem, então, a força ou a expressão que podemos usar para calcular isso seria peso igual a massa vezes a gravidade. Peso, na verdade, seria a força, não é? Mas, em outras palavras, podemos chamar de peso. Peso será igual a massa vezes a gravidade, não é? E vamos diretamente à expressão da lei de Newton, a terceira lei do Newton. O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que um corpo, a terceira lei de Newton será o princípio de ação e reação, princípio de ação e reação. Aí diz, um corpo A exerce uma força em um corpo B. O corpo B automaticamente irá exercer a mesma força para o corpo A, não é? Isso quer dizer ação e reação, não é? Então, vamos ver um exemplo, né? Só para facilitar. Só para facilitar, não é? Vamos fazer de conta que essa é uma parede, não é? Essa é uma parede e essa é uma mão, não é? Vamos suponhar aqui. Aqui é ação, não é? Aqui é reação. Vamos suponhar um jovem socou uma parede, não é? Um jovem socou uma parede. E qual é a força da direção do braço? Essa seria a força que vai apontar no lado direito, não é? Não é? E a mesma parede realizou a mesma força para a mão do jovem. Então seria já a reação. Será a força da reação, que seria a direção, o contrário, que seria já negativo, não é? Muito bem. E o que acontece aqui? Aqui, muitos pensam que o princípio de ação e reação é nula. Mas isso não é verdade, porque os corpos na qual aplica-se a força são completamente distintos. Os corpos são diferentes, não é? Ou melhor, não é? Um exemplo. Se eu aperto essa caneta para baixo, essa caneta também a intenção dele é de puxar a caneta para cima. Então, esse é o princípio de ação e reação, não é? Aqui ocorre a mesma força aqui, não é? A força aqui, na verdade, seria constante. A força que aplica para baixo, a força que estou aplica para cima seria a mesma. Seria a força de ação e reação. Então, é esse o princípio de ação e reação, não é? Só para não esquecer o princípio de ação e reação. Se eu dar uma chapada em determinado jovem, o jovem também irá reagir querendo dar uma chapada a mim. Então, o jovem automaticamente reagiu à minha ação, não é? É essa, na verdade, a lei de ação e reação. Muito bem. Podem sim compartilhar, colocar lá o vosso like, não é?
e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito bem.